Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Ellipse Alarm Manager, o nosso webinar de Ellipse Alarm Manager. Certo? Me chamo César Lumiati Teixeira e vou estar acompanhando vocês nesse nosso webinar de hoje. Bom, qual vai ser a agenda desse nosso Ellipse Webinar? Nós vamos falar um pouquinho de alarmes, já que nós vamos tratar de um produto chamado Ellipse Alarm Manager, né? Nós vamos falar um pouquinho de alarmes, o que é alarmes, os conceitos de alarmes, em termos de norma, o que se fala, o que é alarme. E aí depois nós vamos entrar na parte do Ellipse Alarm Manager mesmo. Quais são as ferramentas que ele tem, a estrutura dele, como é feita a configuração dele e os tipos de relatórios que o Ellipse Alarm Manager, ou EAM, né, fornece para nós. Tá? Vai ser essa é a agenda do nosso treinamento. Tá? Esse é um produto novo, Ellipse Alarm Manager, né? Nós lançamos ele mês passado, certo? Nessa versão 3.0. Tá bom? Bom, o que é alarme? Segundo a norma da ISA, né, 18.2 lá de 2009, existe até uma revisão dessa norma, mas basicamente em termos de alarmes, o que a norma indica? Que o alarme ele precisa ter um sinal sonoro ou um sinal visível, um sinal luminoso, alguma coisa que seja visível para a pessoa. Isso identifica um alarme. Né? Muitas vezes as pessoas confundem alarmes com eventos. Né? Então, um evento não tem essas características, não tem que chamar a atenção. Um alarme serve para isso, é para chamar a atenção para uma ação ser tomada pelo operador. Tá? Para isso que nós temos os alarmes. Eu vou contar um pouquinho, vou lembrar um pouco para vocês, acredito que muitos tenham já tido a oportunidade de ter contato com esse tipo de ambiente. Não sei se alguém já teve contato com esse tipo de ambiente. Eu já trabalhei um pouco em petroquímicas, onde a sala de operação, né, era um pouco assim. Né? Depois foi migrando, né, para outros sistemas, mas era isso aqui, as salas de operação. Então nós tínhamos vários desses painéis onde nós tínhamos os alarmes, eram partes, que nem aqui, parte de cima, estava ativado, estava com a lâmpada ligada, era alguma coisa que o operador tinha que perceber. Né? Ou era um sinal sonoro que dava aqui. Então era uma coisa muito física. Né? Para colocar um alarme novo aqui nesse sistema, o que tinha que fazer? Bom, tinha que fazer uma furação aqui, tinha que passar cabeamento, ou seja, não era uma coisa tão simples de se fazer aqui. Qualquer mudança, qualquer alteração aqui era um pouco complicada. Né? Isso que era feito antes. Então, se pensava bem o que ia se fazer antes de adicionar um novo componente. E nós estamos falando do alarme, ou seja, de adicionar um novo alarme. Hoje em dia, o que nós temos? Hoje em dia, nós temos centros de operação que nem estes, onde nós temos um software substituindo toda aquela parafernália, vamos dizer assim, né? Toda aquela estrutura física que se tinha, hoje tem software. E os operadores, cada um com as suas estações de operação e ainda possivelmente um video wall, onde tem as informações mais importantes que todos precisam verificar. Isso é a modernidade, o que trouxe de solução para nós. Porém, qual foi o problema que isso gerou? Qual foi o lado contra isso? Né? Nós temos os lados positivos, que todos nós sabemos, né? Com a vinda da informática, a vinda de computação, gerou muito mais facilidade. Mas em termos de alarmes, qual foi o problema? Bom, na situação atual, falta de política corporativa para a criação de alarmes. Vão se criando alarmes de qualquer tipo, né? de qualquer maneira. Com isso, traz uma sobrecarga para a operação por excesso de alarmes. Né? Às vezes nós chamamos até de avalanches de alarmes. Né? Alarmes cascateados, um alarme gerando outro alarme por mal configuração, por mal criação destes alarmes. E para a operação fica ali uma fraca distinção do que é ou que não é emergencial. O operador
fica às vezes um pouco confuso, né? O que pode ser importante ou não. Porque como tem tantos alarmes para ele verificar, né, ele acaba só reconhecendo os alarmes e não tomando a ação necessária para aquilo. Né? E pode ser que muitos desses alarmes realmente sejam talvez não tão importantes, mas pode ser que tenha algum ali que foi reconhecido que acarretou uma falha de operação e um problema maior, com custos às vezes financeiros e até custos de vida, né? E também a ineficiência na detecção de problemas, que é o que nós estávamos falando agora, né? Por isso que é importante nós gerenciarmos esses alarmes de tempos em tempos, verificarmos, né, como estão os alarmes, qual é o comportamento dos alarmes em uma aplicação de supervisão, uma aplicação escada. Certo? Iniciando com a criação de uma política, né, de criação de alarmes. Mas a maioria das vezes essa política não existe, então tem que ser tratada o que já existe. E o Ellipse Alarm Manager vem bem justamente para isso. Tá? Bom, essa é o que acontece, né, devido a esses excessos de alarmes. Os alarmes são adicionados continuamente e por diversos motivos. Né? Pode ser que tenham acontecido alterações nos processos e nos equipamentos, que acabou aquele alarme que foi configurado já hoje não é mais uma realidade, mas ele continua lá, ninguém foi lá e apagou aquele alarme, removeu aquele alarme. Acontece muito também na degradação dos equipamentos, que às vezes o range colocado para a faixa de alarmes, né? Eu quero gerar um alarme quando o valor for superior a 90, né? Mas às vezes devido às degradações dos equipamentos de campo, né, essa faixa ela muda. Né? Então começa a gerar alarmes demasiados por problemas de hardware, problemas lá de equipamento. Né? Então isso é uma coisa que pode ser detectada com os alarmes e se faz a manutenção adequada para isso. Outra coisa que pode acontecer são as alterações sazonais, né? A clima, a temperatura, em volta daquele equipamento, em volta daquela situação que geram então situações atípicas, né? Então pode ser que em uma determinada estação do ano os alarmes funcionem de forma um pouco diferente do que outras estações. Tá? E ausência nos processos de operação e gestão do sistema, né? Tudo isso tem relação com excesso de alarmes, né? E essa criação demasiada de alarmes e a dificuldade para a operação. Certo? Bom, então o que o Ellipse Alarm Manager é? Como o nome diz, ele é um gerenciador de alarmes. Ele gerencia os alarmes de uma aplicação. O texto diz, é um software gerenciador de alarmes que tem como objetivo auxiliar a gestão do ciclo de vida dos alarmes no que tange a mineração e pesquisa de dados, indicando quais ações ou alterações devem ser feitas nas definições dos alarmes para que se obtenha o melhor comportamento do sistema. Então, em resumo, eu quero verificar se aquele range é o ideal para aquela situação. Se esse tipo de alarme deve existir ou não. Eu tenho que fazer alguma adequação para isso? Então, ele gera diversos relatórios, tá, que definem, então, que permitem essas ações. Então, os relatórios existentes no Ellipse Alarm Manager são os seguintes. Eu vou falar deles aqui, mas, obviamente, depois eu vou falar mais especificamente de cada um. Nós temos o Alarm Average, ou seja, ele tem a média dos alarmes, o máximo, né, que tem o máximo de alarmes, né, em determinado período de tempo, quais são os totais desses alarmes, o Fleeting Totals, que seja aqueles alarmes que ocorreram por um curto período de tempo, e aí nós podemos, obviamente, definir esse período de tempo. O top ranking desse Fleeting, ou seja, quais desses alarmes que mais acontece, esse com um período curto de tempo, né? Frequent Alarms, ou seja, de todos os tipos diferentes de alarmes, quais os que mais acontecem. Nós temos um relatório que mostra isso. E os de Standing, o Standing Total, Duration e Frequency. Esse total, ou seja, qual o total desses alarmes com período maior do que X tempo. Tu define esse período também de tempo. Né?
Quais os que aconteceram, esse duration no caso, quais os que aconteceram por um período maior, né, de tempo. Ele ficou em situação de alarme por 3 dias. Né? Tu consegue verificar os que ficaram por um tempo maior, assim, né? E os que mais aconteceram, que seria o frequency, né? Os que mais aconteceram ao longo do tempo. Esses são os tipos de alarmes. Então, o Ellipse Alarm Manager, ele vem, então, para o quê? Ele vem para melhorar o ambiente de operação, evitando riscos do sistema, de uma má operação do sistema. Aumentar a confiabilidade do sistema, deixando o operador, né, mais seguro para isso também. Verificar quais situações levam a uma sobrecarga de alarmes. Então, por que está acontecendo tantos alarmes assim? Então, pode se fazer uma análise para fazer as medidas necessárias e agir para melhorar o processo. E, quando necessário, reconfigurar os alarmes. Então, esse é o objetivo do Ellipse Alarm Manager. Tá? É um software de gerenciamento de alarmes. Nós buscamos o banco de dados lá da nossa aplicação SCADA para então fazer esse gerenciamento. Bom, qual é a estrutura do Ellipse Alarm Manager? Né? O que ele tem aqui de estrutura? Bom, nós buscamos as informações dos produtos Ellipse E3 e Power. Então, para quem conhece os produtos Ellipse E3 e Power, sabe que lá, que é um sistema de SCADA, né? É um software SCADA. Lá dentro, então, nós temos os bancos de dados dos alarmes. Esses bancos de dados, então, ficam armazenados em um banco não proprietário E3, né? Ficam armazenados no SQL Server, no Oracle ou no Access. O Access nós normalmente não indicamos para uma aplicação, né? Mas mais no SQL Server e no Oracle. Ficam armazenados aqui, então. E aí entra o Ellipse Alarm Manager, buscando as informações do banco que o E3 grava as informações. Ou o Power, né? O Ellipse Power. Em primeiro momento, ele vai acessar, ou quem vai acessar isso é o EAM Collector, né? Que é um programa, certo? Que ele é instalado geralmente no mesmo computador ou na mesma rede do banco de dados SQL Server que está armazenando os alarmes do Ellipse 3, certo? Ou Ellipse Power. Então ele tem que acessar, vai estar na mesma máquina que está o banco, não necessariamente não é obrigatório isso, né? Eu posso estar na rede, eu posso estar em uma máquina que vai coletar essas informações, né? Que vai estar com acesso a esse banco. Certo? Então, lá, lê os dados deste banco e envia para o EAM Server. Isso aqui é um outro software, né? Então, eu tenho que fazer, quando eu instalo o EAM, eu tenho que fazer 2 instalações. Na verdade, são 3, tá? Mas específicas do EAM são 2. O Collector, eu tenho que fazer a instalação dele, e eu tenho que fazer a instalação do EAM Server. O que é o EAM Server? É um programa que processa os alarmes enviados pelo Collector. Então, o Collector, como o nome diz, ele coleta esses dados lá do banco ou dos bancos que eu queira acessar, certo? E ele envia para o EAM Server, certo? O EAM Server, o que ele faz? Normaliza os alarmes e os guarda em um banco de dados SQL Server. Então, esse banco de dados aqui, eu preciso criar para o EAM Server conseguir guardar as informações para que o EAM Client consiga, então, disponibilizar os relatórios adequados. Certo? O EAM Client é o que vai permitir acessar todos os dados do EAM Server. Então, vai para o EAM Client e o EAM Client acessa o banco de dados. Então, o EAM Server ele trabalha com o banco externo também, assim como o Ellipse Power e o Ellipse 3, não tem banco proprietário. O banco que é o EAM Server é o SQL Server, certo? Esse é o banco de dados que utiliza para esse banco local. Tá? O banco local que eu tenho que criar, né, para guardar essas informações é um banco criado no SQL Server. Eu não mexo nesse banco aqui. Eu preciso ter o banco criado, mas depois de criado, eu não acesso mais de forma tradicional esse banco. Eu vou acessar sempre do client. Tá certo? É do client que nós acessamos essa estrutura.
certo? O EM Collector, pessoal, ele acessa o quê? Ele acessa o banco de dados, o que nós temos atualmente criado, né? Ele acessa o banco de dados SQL Server também. Então, somente aplicações E3 e Power, onde se cria, onde se guarda as informações em um banco de dados SQL Server, que se faz essa coleta, né? Porém, nós vamos mais para frente também criar os collectors para, por exemplo, o Oracle. Também podemos criar um collector para o OPC, né? O PCUA, onde nós buscamos informações de alarmes, ou DA Classic. Tá? Mas o que existe atualmente é para coletar os dados do SQL Server. Certo? Que uma outra estrutura onde nós podemos ter o mesmo collector, né, sendo SQL, se os dois bancos de aplicações diferentes são SQL, né, o mesmo collector acessa as informações e joga então para o M-Server, que joga para o banco local. Tá? Aqui temos dois, mas pode ser N bancos de dados, né, se o collector for do mesmo tipo que os bancos, né, ou seja, se o collector é SQL e os bancos são SQLs, tudo bem. Agora, por exemplo, um é SQL e o outro é Oracle, eu tenho que ter dois collectors, né, um para o SQL Server e outro para o Oracle. Certo, pessoal? Bom, vamos falar sobre a configuração. Quando nós instalamos o Ellipse Alarm Manager, né, nós instalamos o server e o collector. Quando nós instalamos o server, né, nós precisamos dizer qual é o banco de dados local, ou seja, qual é o banco de dados do EAM. Não o banco de dados que eu vou buscar a informação. Essa eu não configuro aqui. Aqui eu configuro qual banco que eu vou guardar essas informações do EAM. Certo? Aqui nós colocamos então o banco. Pode ser, no meu caso aqui, ó, ./SQL Express, uma versão gratuita do SQL. E ponto localhost, né? Mas pode ser uma máquina na rede, obviamente. O nome do banco, o usuário e senha do banco de dados que nós queremos acessar. Então, preencher com o nome de um banco novo e vazio. Ou seja, esse banco que está sendo indicado aqui não pode ser um banco que já estou usando. Estou usando já o mesmo banco que eu tenho lá para os meus alarmes. Não pode. Tem que ser um banco novo e vazio, onde não tem nenhuma informação. Porque no momento que nós clicamos aqui na parte de instalação, né? Bom, ao clicar na parte de instalação, ele vai pedir um usuário e senha da máquina, ou seja, usuário e senha Windows, que tenha permissão para permissão de administrador para executar esse serviço, certo? Feito isso, pessoal, bom, isso que eu estou dizendo aqui, né? Usuário Windows com permissão para executar este serviço. Feito isso, ele faz a instalação e ao momento que ele faz a instalação, eu aperto o botão Start aqui, certo? Note que antes ele fica com o status de Stopped. No momento que eu aperto Start, ele aparece como Running. E ao acessar o meu banco de dados lá, que estava vazio, né? Lembra que eu disse que tem que ser um banco de dados vazio? Ao fazer isso, ele carrega as informações. Certo? Deixa eu mostrar isso para vocês então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, antes de chegar nessa parte aqui, eu vou acessar o meu SQL Server. Então, eu tenho o meu SQL Server. Essa versão que eu tenho aqui, acredito que seja a 2014. Deixa eu ver. Eu tenho uma versão 2014 do SQL Server, né? Temos a de 2016. Tá? E vou criar um banco de dados aqui, ó, New Database. A ideia não é falar do banco de dados SQL Server, né? Mas só para mostrar para vocês bem que eu preciso criar o banco de dados aqui. Em muitas situações nem são vocês que vão fazer isso, né? É o DBA da empresa que vai fornecer um banco e usuário e senha. O que é importante que vocês digam para o DBA é, ó, eu preciso que seja um banco vazio. Então eu não posso ter nenhuma tabela já criada nesse banco de dados. Tá? Então aqui, no meu caso, ó, não tenho tabelas criadas, certo? Agora eu vou no meu EAM Server. Então ele está aqui após a instalação dele, que não tem muitas configurações a ser feitas. Tá? Então está aqui. Qual é o nome do banco, né? Perdão, o nome do server desse banco, né? No meu caso é localhost, está na minha máquina mesmo, e a versão gratuita que eu estou usando do SQL Server, que é a versão Express. O nome do banco que eu criei, EAM. Tá? Usuário e senha Windows. Usuário e senha Windows, perdão, usuário e senha do banco de dados que permite acessar isso. Isso que o DBA lá vai fornecer para vocês.
né? Ou vocês mesmos, caso estejam utilizando. Aqui no caso estou usando um usuário e senha System Administrator, né? Que tem permissão para tudo. Normalmente não vai ser essa senha que alguém que usa banco vai utilizar para isso. Então vou instalar e ele vai pedir, como eu falei para vocês, usuário e senha que tem permissão de administrador nessa máquina. Então vou colocar aqui. Pressiono o botão OK e ele vai fazer as instalações necessárias. Feito isso, aperto no botão Start. Ao acessar meu banco de dados novamente agora, vou aqui no meu EAM e vou fazer um refresh aqui, ou seja, vou recarregar isso, vou fazer um update, né? Ao acessar o EAM agora e as tabelas, ele já cria essas tabelas próprias, né, para a forma como o EAM vai trabalhar, né? Isso é feito internamente. Tá? Pessoal, o Ednoro está me comentando aqui que o som está falhando. Para mais alguém, pessoal, o som está falhando? Tá tranquilo pro Diego? Tá tranquilo? Roberto, sim, por vezes ele falha. Tá certo. Pessoal, vocês perderam alguma explicação nessas falhas? Precisam que eu fale novamente alguma coisa devido a alguma falha? Posso continuar? Ednor diz que perdeu a criação do banco. Aqui, né? Bom, isso aqui é a parte SQL, né? É um produto SQL. Mas em resumo é botão direito, New Database. A única coisa que eu fiz foi colocar o nome do banco de dados e pressionar OK. Tá? Isso aqui é o SQL Server. Tá? Como eu falei para vocês, talvez nem sejam vocês que vão fazer essa criação aqui. Certo? Meyer aqui fala que durante a explicação do EM Collector ficou mudo. Tá, eu vou falar um pouquinho mais do EM Collector já, Meyer, aí que tu vai entender um pouquinho a ideia dele também. Bom, eu vou falar agora, na verdade. Tá certo? Bom, a configuração do EM Server, pessoal, finalizou. Não preciso mais refazer essa configuração do EM Server. Eu já fiz, eu já disse qual banco de dados EAM, né? Não é o banco de dados que eu vou acessar os dados lá do E13 do Power. Isso aqui é o banco onde eu vou coletar essas informações, guardar naquelas tabelas que ele mesmo cria, né? Que de forma para trabalhar de forma própria. Então agora o que eu preciso? Eu tenho ele instalado, eu preciso acessar o client, onde eu vou fazer todas as configurações, né? Onde eu vou configurar qual banco de dados que eu quero acessar, eu vou configurar os meus usuários e senhas para acessar isso e os relatórios em si. Tá. Tainá aqui. No EAM Collector você diz qual banco vou coletar. O banco novo vazio. E depois no EAM Server admin você acessou o mesmo. Não, ainda não cheguei no Collector, tá? No EAM Collector eu vou mostrar aqui para vocês que no EAM Collector sim que nós vamos acessar o banco externo. Certo? E no EAM Server é o banco próprio onde eu vou guardar as informações desse banco externo. Tá? Por que ele não faz direto isso? Por que eu não acesso direto o banco externo e mostra os relatórios? Porque ele tem toda uma forma de trabalhar, tem toda uma estrutura para isso. Então por isso que ele não pega direto esse banco externo e mostra os dados. Por isso que ele tem que jogar para um banco interno. Tá? Tainá, então você criou um novo banco e abriu para mostrar isso? Isso. Foi só isso. Foi só isso que eu fiz, tá? Porque trancou um pouco o vídeo. Tudo bem. Foi só isso que eu fiz. Eu não cheguei a acessar o banco externo ainda. Tá? Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar então o meu EAM Client. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o navegador, porque ele é todo em ambiente web. Tá? Então, aonde vai estar este meu EAM Client? Deixa eu mostrar aqui na apresentação, antes de mostrar. Por padrão, o EAM Client vai ter essa cara aqui, vai ser aberto qualquer navegador HTML5, tá?
E nós vamos colocar localhost 2.80, que é a porta TCP que ele utiliza. Com usuário SA e senha A maiúsculo BCD1234. Isso é padrão. Essa senha inicial que ele vai habilitar para vocês. Depois, obviamente, vocês podem mudar essa senha, esse usuário, nome de usuário e tudo mais. Tá? Mas esse é o usuário inicial que aparece para todo mundo que utiliza o IAM. Pode ser mudado ou não, depende de vocês. Mas a porta que nós vamos utilizar é 80 localhost. O que significa localhost? Que é na máquina local. Na minha máquina eu quero acessar esse IAM. Tá? Então vamos lá. Escrevo lá localhost 2.80. Bom, qual é o problema nessa minha máquina aqui? E é um problema que pode acontecer com vocês. O problema é que na minha máquina a porta 80 já está sendo utilizada. Tem um servidor web que utiliza a porta 80. Pode ser que nas máquinas de vocês isso aconteça também. Então o que nós temos que fazer, né? Se esse for o caso? Nós precisamos alterar a porta TCP/IP que o IAM utiliza. Né? Nós vamos acessar o arquivo nginx.conf, né? Onde faz toda essa parte de gerenciamento. Então ele fica onde? Em C, Program Files, Ellipse Software, Ellipse Alarm Manager, bin, site, config e está aqui o caminho. Né? Ninguém precisa decorar esse caminho. Na instalação do IAM vai o manual e vai essa mesma informação com essa mesma a pasta aqui, né, de onde está isso. Mas o que eu preciso mudar nesse arquivo config aqui, conf, né? Eu tenho que abrir ele no bloco de notas, é botão direito, né? E vamos abrir no bloco de notas. Opa! E nós vamos ter o quê? Ele tem aqui, ó, listen 80, né? Aqui ele está dizendo que ele está usando a porta 80 para fazer o acesso ao server. Então o que eu vou fazer? Vou mudar essa porta aqui que está aparecendo 80 para a porta adequada que eu preciso. Então na minha máquina a porta 80 já estava sendo usada e ele não vai conseguir acessar o IAM acessando a porta 80. Então o que eu fiz? Eu mudei para 8085 aqui. Então agora quando eu escrevo 8085, ele aparece então o Ellipse Alarm Manager aqui na minha máquina. Tá? Essa é a cara do meu cliente. E eu vou colocar o usuário, aquele padrão que ele diz que é criado ao instalar, né, o nosso IAM Server. E vou pressionar em Login. Bom, ele já cai direto nesse meu collector, de onde eu quero acessar essa informação. Eu vou configurar primeiro um outro item para depois voltar nesse collector, que é esse que eu disse que acessa o banco externo. Tá? Então eu vou acessar primeiro um processor aqui, ou a gente chama de domínio também. Esse processor aqui indica para mim qual é o banco. Tá, mas não é o collector? Beleza, o collector permite que eu chegue naquele banco. Agora o processor indica qual é o banco que eu vou utilizar. Tá certo? Essa é a diferença dos dois aí. Então, um permite chegar lá, né, que é o collector, e o outro diz qual é que eu quero acessar. Então, vou criar um novo, clico aqui nesse botão de mais, e vou dar um nome para ele. Esse nome pode ser um nome qualquer. Vou escrever aqui predial. Certo? Ele diz que tipo de banco é esse, né? Um SQL Server. Tá? Aqui eu indico qual é o banco que eu vou acessar. Tá? Não é aquele banco que eu acabei de criar. Lembra que eu falei? Esse banco que eu acabei de criar é o banco próprio do IAM. Esse agora sim é da minha aplicação E3, da minha aplicação Power que eu quero acessar. Tá? Eu vou colocar um nome de banco aqui que eu tenho, onde tem os dados armazenados, certo? E vou colocar o usuário e senha que acessa esse banco de dados. Aqui eu digo o nome do banco. No meu caso se chama Predial Ellipse. E o nome da tabela. Tá aqui. Então eu fiz toda a configuração desse banco externo, ou seja, o banco do Power, o banco do E3, que me fornece então os dados de alarmes. Bom, porém eu preciso selecionar um collector. Se eu aperto em Create aqui, ele diz, ó, foi criado com sucesso, mas está faltando o collector.
Eu não tenho collector aqui para acessar esses dados, certo? Então, aqui na aba de collectors, na opção de collectors aqui, eu vou adicionar um collector. Tá? Posso colocar o nome, vou colocar aqui SQL collector e vou criar. Ok, está criado, mas ele está esperando por uma conexão. Ó. Criei meu collector, mas eu ainda não consegui acessar, estou esperando uma conexão. E ele me fornece um código. Esse código aqui vai ser usado agora na configuração do collector. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou acessar o meu collector. Então o collector é esse software aqui, ó, que, como eu falei, são dois softwares, o EM, né? O EM Server e o EM Collector. Então vou rodar o EM Collector aqui. E ele diz, qual é o código de ativação? Vou colocar o código novo lá, que eu acabei de criar. E vou mandar instalar. De novo, ele vai pedir usuário e senha do Windows, que tem permissão de administrador para rodar esse serviço. Após a instalação, ele diz que o collector está parado, vou dar um start. Pronto, agora eu vou voltar, posso fechar aqui, ó, vou voltar lá no meu cliente. Vou pressionar no update aqui. Notem que antes de eu pressionar aqui, ó, waiting for connection, ou seja, está esperando. Agora, ó, foi feito o update com sucesso e ele encontrou esse collector dele, esse que tem o mesmo código aqui. Volto nos meus processors aqui e defino agora que o collector vai ser esse que eu acabei de criar, esse SQL collector, né? Foi o que eu criei ali. E vou pressionar o update. Quando eu faço isso, ele diz, ó, predial, processor predial, foi feito o update corretamente, mas ele diz, ó, ainda não tem alarmes aqui. Vou apertar o F5, o update vai ser a mesma coisa. Né? E aí ele começa a mostrar para mim agora, notem que ele começa a mostrar que eu tenho alarmes aqui até o dia 21/2/2017, certo? Eu ia às 16h58. Vou apertar o F5 de novo, o update. O que ele faz agora? Ó, começa agora, eu já tenho até o dia 23. E ele vai carregando o banco de dados do EAM com as informações do banco de dados lá do E3. Certo? Isso que ele está fazendo agora, ele está carregando. Né? Dependendo do banco de dados, ele vai demorar alguns minutos para fazer isso aqui. É um banco muito grande, com muitas informações, ele vai demorar um tempo até carregar todas as informações no EAM, no banco do EAM, banco local. Tá? Para depois a gente poder começar a fazer análise. Ah, mas toda vez ele vai ter que fazer isso? Não, só na primeira vez que eu estou criando isso, né? Que ele vai buscar esses dados e vai carregar isso no EAM Server, né? Que ele vai fazer isso. Obviamente que depois já vai estar carregado, não vai precisar ter todo esse tempo, né? Todo esse tempo despendido ali. Tá? Então, aperto F5 de novo aqui, ou pressiono o botão Update, né? E eu consigo ver, ó, já estou em março, ó, dia 7 de março. E assim vai. A determinado tempo ele vai estar processando. Por trás ele está buscando as informações de um banco jogando no outro. Tá? Bom, feita toda essa configuração, ainda posso fazer configurações de usuário, de sistema, tudo por aqui, né? Por exemplo, aquele usuário, né, que eu acabei de falar, eu quero mudar algumas configurações aqui e tudo mais, tá para fazer. Quero adicionar usuários, né? Uma forma tradicional que os softwares já têm. Bom, o que eu quero mostrar agora que é importante é o quê? São os reports, ou seja, os relatórios que eu tenho destes meus bancos aqui. Esses processors, pessoal, cada um deles aqui, né, cada processor dele aqui me fornece dados de bancos e eu posso acessar eles de forma individual ou compartilhado nos relatórios. Tá? O que é importante salientar é que o EAM ele é vendido pelo número de processors, ou seja, pelo número de domínios que eu vou ter. Ou seja, quantos desses objetos eu tenho no meu EAM é quantas licenças eu vou precisar. Tá? Bom, vamos no meu relatório aqui. Nos meus relatórios, ele já de cara fornece um relatório, que é dos alarmes totais. Então aqui ele diz, quais os domínios que eu quero visualizar?
eu posso mesclar domínios. Se eu tivesse mais domínios aqui, ó, notem que esse domínio, ou o processor, né, predial, que eu tenho aqui configurado, eu poderia ter vários aqui, né? Aí tu escolhe qual que vai ser, certo? Bom, escolho a data de onde eu vou buscar essas informações. No caso, eu tenho, ó, de 20 de fevereiro desse ano até 20 de março. Tá? Escolhi um período de tempo aqui. Ele vem configurado, obviamente eu posso mudar isso. E eu faço um agrupamento por dia. Por exemplo, no dia 20, no dia 21 até o dia 20 de março, né? Ou seja, um mês de dados. Eu tenho que ter 30 barras aqui com essas informações. Então, ó, no dia 20 de março, eu tive 26 alarmes de severidade baixa e 188 de severidade alta. No dia 22 foi mais, né? Ó, dia 22 eu tive 389 de severidade baixa. Bem aqui no meio, tem quase dá para ver, ó, 1 de severidade média e 285 de severidade alta. Aí eu queria só ver o de severidade baixa. Então tu desmarca aqui o média, desmarca a severidade alta. Ele mostra então somente os alarmes de severidade baixa. Tá? Perguntas aqui é Deise. Como o EAM identifica que uma tabela do banco do E3 contém alarmes? Precisa ter um formato específico de tabela de alarmes no banco do E3? Deise, lembra que lá no E3 a gente tem, tanto o E3 como o Ellipse Power, tá? As tabelas de alarmes, né? Elas ficam num objeto chamado alarmes, né? O servidor de alarmes. Então ela já tem um formato específico, essa tabela de alarmes do E3. Tá? Lá, é a tabela aquela que buscamos lá do servidor de alarmes. Tá? Roberto aqui, você falou em 2 collectors em caso de banco de dados SQL diferentes, SQL Server Oracle. Seria criação aí nessa plataforma? O que eu falei do collector, pessoal, é o seguinte. Eu tenho 10 SQL Server. É um collector só. Porque aquele collector é SQL Server. Mas eu tenho um SQL Server e um Oracle. Aí são 2, porque são para bancos diferentes. Entendeu? Os collector é de acordo com de onde eu vou buscar essa informação. É do SQL Server, é do Oracle, é do OPC. Então o collector serve para isso. Não sei se ficou claro, Roberto. Tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Aqui então eu tenho esse primeiro tipo de relatório que ele fornece para mim os totais. Aí totais gerais, período de tempo, e eu posso fazer agrupamento, né? Eu posso dizer assim, ó, eu quero agrupar por semana, né? Então a cada 7 dias eu quero fazer o agrupamento e ver os alarmes então que me retorna nesse período. Aqui ele mostrou todos de novo, ó. Os alarmes de severidade alta, em 7 dias eu tive 1.202 alarmes de severidade alta em 7 dias. Né? Isso do dia 20 até o dia 20 de fevereiro até dia 20 de março. Tá? Obviamente, posso fazer por dia, por minuto, segundo, por hora. Eu posso então ter essa busca mais adequada para mim aqui. O Ednor está perguntando aqui. Posso pegar os dados de diversas tabelas de alarmes no E3 e trazer para o EM? Sim, pode buscar. Mas lembra que numa aplicação E3 tem uma tabela de alarmes só. Né? Só tem um objeto servidor de alarmes. Eu não posso ter 2 objetos servidor de alarmes em uma aplicação E3 e Ellipse Power. Tá? Agora eu posso buscar de aplicações diferentes. Eu tenho 4 aplicações E3 que eu quero buscar. Pode, não tem problema. Cada um tem sua tabela de banco, né? Ok. Luiz aqui. Com relação à licença do EAM, você disse que é por domínio configurado. Pelo que entendi, a adição de cada domínio está atrelada a uma tabela. Ou seja, se eu quiser ler dados de 10 tabelas, serão 10 conexões que devo comprar. Isso, porque como eu falei, cada tabela é uma aplicação diferente. Tá? Então, se eu tenho 10 tabelas, significa que eu estou acessando aplicações de 10 E3 ou powers diferentes. 10 softwares, né? 10 plantas, 10 aplicações diferentes. Tá? Marcelo, obrigatoriamente o banco do EAM tem que ser instalado em outra aplicação do SQL diferente da escada. O ideal é fazer... Não é um problema instalar no mesmo SQL Server, mas o banco dentro do SQL Server tem que ser diferente.
Tá? Ah, mas pode ser na mesma máquina que está o banco D3? Pode. Não é um problema. Certo? Mas o banco tem que ser diferente. Então, quando eu falo banco, não é o SQL, né? Quando eu falo, deixa eu abrir de novo o SQL Server aqui, ó. Quando eu falo banco, é objeto banco de dados dentro do meu SQL Server. Eu posso ter uma outra tabela aqui também dentro dessa minha versão aqui, uma versão local, né? Com a tabela do E3. Aí eu crio um outro objeto banco para ser o banco do EAM. Tá? Tranquilos? Então tá, vou dar sequência aqui e vou mostrar os outros relatórios aqui para nós agora. Bom, esse é o alarme totais, é o mais simples, né? Esse relatório de totais aqui é o mais simples. Eu acho que vamos para o próximo então. O relatório de alarmes, de média de alarmes aqui. Então aqui eu tenho a média dos meus alarmes desses totais aí. Então eu faço o que? A média por um período de tempo. Por exemplo, a cada 1 hora, nesse período aqui que eu coloquei, desse domínio, né, agrupado por dia, qual é a média desses alarmes? Então eu vi que no dia 20, a média por hora, ou seja, a cada 1 hora eu tenho uma média de 7 alarmes de severidade alta e 1 de severidade baixa. Isso por hora, por dia. Tá? Então, obviamente que vai ter períodos de tempo em que o valor vai ter... em 1 hora vai ter mais de que 7 severidades, alarme de severidades alta. Né? Mas a média, juntando tudo naquele dia, a média foi 7. Né? Nesse outro dia que a média foi 11 de severidade alta e 16 de severidade baixa. Então a média por hora naquele dia. Obviamente que eu posso especificar mais isso. Nos máximos, né, eu tenho aqui, em 1 hora, qual foi o máximo que eu tive já? Então agora eu sei. Não, eu tive no dia 22, eu tive 1 hora, né? Em uma das horas do dia 22, em 1 hora eu tive 36 alarmes de severidade alta e 126 de severidade baixa. Né? A média não foi essa, eu vou voltar para a média aqui, ó. A média foi 11 de severidade alta no dia 22 isso, né? Ó, 22 e 16 de severidade baixa. Mas nesse dia 22, eu tive 126 em 1 hora. O máximo valor, né? Obviamente, em outras horas eu tive pouca informação. Né? Poucos alarmes sendo gerados. Então eu consigo fazer buscas mais refinadas assim. Bom, os mais frequentes agora. Então eu vou aqui no Frequent Alarms. Eu clico aqui e eu vejo quais são os alarmes que mais aconteceram na minha aplicação. E eu defino quantos que eu quero ver. Eu quero ver os 15 principais, obviamente eu posso mudar aqui, eu quero ver só os 10, que mais o top 10 aqui, né? Ativo lá e eu sempre tenho que ativar aqui também, tá, pessoal? Então aqui, ó, esse aqui, ventilação ligada para a sala 10º andar. Ocorreu 877 vezes. Aí eu consigo ver que ventilação ligada não é um alarme, né? Ventilação ligada é um evento. E aí eu estou tratando como um alarme. E aí eu consigo ver, bom, está disparando um monte de vezes para o operador um evento. Então já consigo ver que alguma coisa lá dentro da minha aplicação E3 Power eu tenho que mudar. Não posso utilizar esse ventilação ligada, 10º andar, como um alarme. Né? Aí o operador, toda vez que der isso aí, vai disparar lá para o operador. E sendo que é só uma ventilação que ligou. Tá? Bom, eu clicando em cima, né, eu ainda consigo ver em quais dias, né, ele teve as ocorrências dele. Né? Então, por exemplo, aqui no dia 23, ó, 120 vezes eu tive esse evento disparado, no caso aqui o alarme, né, disparado, foi configurado como alarme, né, esse alarme configurado aqui. Tá? Tá na pergunta, no Ellipse 13 eu configuro os alarmes por equipamento e descrição, como BF 112, falha na contadora. Eu consigo verificar esses textos do Alarm Manager? Isso, esse texto que eu mostrei antes, né? Então esse texto que aparece aqui é o que está configurado dentro do E3 do Power. Ele buscou isso de lá. Por quê? Porque lá na tabela do banco de dados, vocês lembram do E3, né, que tem um campo chamado Message, que é a mensagem. É isso que está aparecendo aqui para mim. Tá certo, Ainá? É exatamente a mensagem que foi configurada lá. Ok? Então, tá aqui os frequentes, né? O Fleeting Totals, né? O que seria os Fleeting Totals? Os Fleeting Totals é aquele alarme que ocorreu por um período muito curto de tempo.
Então, eu defino esse período muito curto de tempo. Aqui no caso, por padrão, é definido um período de tempo de 5 segundos. Eu quero ver os alarmes que ocorreram com um período de menor que 5 segundos. E isso também definido pelo qual domínio que eu quero, qual o período de tempo que eu quero, e agrupado, posso agrupar por dia, né? Aqui, no dia 20, aqui no caso, como eu fiz essa configuração, eu tive 19 alarmes que ocorreram por um período muito curto de tempo. É isso que aconteceu aqui. Bom, aqui eu estou falando dos totais disso, né? Os totais eu não consigo ver qual é. Mas no top ranking aqui eu vejo então qual é que está acontecendo isso. Então eu defino de novo, mesma coisa. Qual é o máximo aqui, qual que eu quero colocar aqui. E eu clico em cima e ele mostra então essas configurações aqui para mim. Essas configurações não, informações, né? Porque no dia 20 aconteceram 9 vezes de quê? Deixa eu voltar aqui, qual é esse alarme aqui? Status ar 10º andar. Ó. Esse é o que aconteceu mais vezes. Tá? Olha aí. Então esse aqui ocorreu 439 vezes em um período muito curto de tempo. Certo? Bom, outro alarme agora, indo para a parte final, Standing Alarms. O que é isso? Esse aqui, o Standing Alarms, é o contrário dos Fleeting. Ele é o que aconteceu por um período muito grande de tempo, ou um período maior de tempo que eu configurei. Então, por exemplo, por padrão aqui, ó, bom, já está configurado o Fleeting. Vou configurar aqui, por exemplo, 3.000 segundos, né? Maior que 3.000 segundos. Vou clicar aqui. Eu verifico quantos alarmes no dia 20, isso também é agrupado por dia, né? Quantos alarmes no dia 20 eu tive que duraram mais do que 3.000 segundos. Isso pode ser um indicador, não, por que ele ficou tanto tempo em alarme, né? Eu vejo os totais aqui. Agora eu quero ver os que aconteceram mais vezes. Aqui eu clico, olha, o que aconteceu foi o compressor ligado na sala do 11. Esse aconteceu 31 vezes. Isso também é definido. Eu posso definir aqui quantos que eu quero visualizar. E clicando em cima eu consigo ver nos dias específicos quantas vezes isso aconteceu. Tá? Isso então, frequência. Agora duração. O que é a duração? A duração ele diz, beleza, qual foi a duração que ele teve aqui? Quanto tempo ele demorou ligado aqui? Então nesse primeiro aqui, ó, é a temperatura alta da sala do 12. Ela durou 16 dias aqui, ficou com muito tempo nesse período aqui, né, que eu coloquei, obviamente, certo? Do dia 20 ao dia 20, um mês, né, de dados. Quanto tempo ele ficou com a temperatura alta da sala 12, certo? Aí ele fornece para mim que foram 16 dias, 16 horas e 46 minutos desses 30 dias, ele ficou com o alarme ativo. Tá? Clico em cima e aí ele me fornece, então, ó, eu tô vendo aqui, nesse dia 23, ó, no dia 23 eu fiquei 11 dias. Por quê? Porque ele olhou os dados anteriores e ele conseguiu ver que eu consegui ficar... Ele estava há muito tempo já com alarme alto. Então ele ficou num período muito grande, sempre com a temperatura alta. Tá? Então esse é por duração. Tá? É diferente do frequency, né? Que o frequency ou seja, aconteceram mais vezes, né? Ficou num período muito grande os alarmes ativos, né? Ali habilitados. Aí está na pergunta aqui, dá para escolher somente os de severidade alta no gráfico Standing Totals? Não, no Standing Totals ele mostra todos. Tá? Tu não tem como fazer a configuração das severidades aqui, fazer filtros por severidades, ele mostra todos. Tá? Bom, são esses os relatórios que ele nos fornece. Bom, como é que eu posso fazer testes agora já disso? Como é que eu posso fazer verificação desses alarmes? Como é que funciona? Né? Como é que eu posso já testar isso, mostrar para alguém? Né? Quero verificar isso. Bom, nós disponibilizamos uma página chamada IAM. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar no chat para todo mundo ter acesso aí. Essa é a página eam.ellipse.com.br 2.8080. Quando vocês acessam ela, vocês acessam
uma máquina aqui na Ellipse, né? Uma máquina que está na nuvem, né? Que tem dados para vocês poderem brincar e fazer as análises aqui, certo? Claro que vocês vão precisar de um usuário e uma senha para isso. Tá? Então, clico aqui, ó, demo@ellipse.com.br. Esse é o usuário. Então, deixa eu colocar no chat aqui para vocês também. E a senha é ABCD. Não, a senha é demo também. ABCD é do... É do cliente, né? Então, eu escrevo demo aqui também. Ele acessa. A única diferença que tem aqui é que eu não consigo fazer configurações de processors aqui, né? Vocês vão acessar somente esses alarmes que está aqui nessa base de consulta. Mas vocês conseguem ver todos os alarmes, ver como funcionam os alarmes, fazer filtros aqui, né, para esses alarmes que eu acabei de mostrar. Então, na verdade, a tabela até é a mesma. Tá? O que eu mostrei aqui é a mesma tabela que vocês vão acessar aqui nesses nossos... nessa aplicação aqui fica de demo para vocês acessarem e fazerem os testes e análises sobre o produto. Tá? O Marcelo pergunta aqui, você tem para nos falar sobre o custo da comercialização de uma licença EAM? Bom, aí eu pediria que vocês entrassem em contato com o comercial da Ellipse, tá? Para passar os valores de quanto custa o EAM, porque ele é vendido por domínios, né? Então, um domínio tem um valor, 2 domínios têm um valor que talvez não seja o mesmo de 2 juntos, então tem toda uma parte de comercial que traz esses custos para vocês. Então, o ideal é vocês entrarem em contato com o comercial, que eles vão dizer exatamente quanto é que vai custar então isso para vocês. Tá? Então, mas lembrando, é importante saber que vocês, quantas tabelas diferentes, ou seja, quantas aplicações diferentes eu vou acessar, é quantas licenças de domínios eu vou precisar para o meu AM. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês dessa ferramenta, essa ferramenta de análise de alarmes, né, onde nós temos muita informação aqui que nós podemos utilizar. Tá certo? Então, essa é a apresentação e o webinar que eu queria passar para vocês. Tá? Então, perguntas agora, pessoal. Vamos lá, Marcelo. Um processor não rodaria em modo demo, então isso. Como uma ferramenta de análise, né? Então o que a gente faz para que vocês possam testar a ferramenta? Nós disponibilizamos esse site, né, que para vocês possam conhecer a ferramenta, testar a ferramenta, para depois usar nas tabelas de vocês mesmos. Tá? Então não tem uma versão demo do produto, tem o quê? Uma página demo onde nós disponibilizamos os dados. Meyer aqui, tem como correlacionar as informações geradas nos relatórios, duração de alarmes, frequência, etc., e a grandeza analógica que estão no banco de dados do Power, exemplo, algum valor de corrente, tensão e etc. Nós conseguimos ver os alarmes, não os valores específicos desse alarme, né? Então, por exemplo, o alarme de alta do ventilador tal, lá do temperatura da sala X, bom, quando ele gerou um alarme de alta, qual era o valor que estava? Bom, eu tenho que ir lá no E3 e ver qual era o power, né? E ver qual era o valor que está configurado para o alarme de alta. Tá? Ednor, todo o visual da ferramenta está em inglês, posso alterar? Não, ele está em inglês realmente. Tá? Ele tem uma versão só em inglês. Nessa versão, por exemplo, inicial, né, pelo menos, temos só ele no idioma inglês. Mais perguntas, pessoal? Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por essa participação aqui no nosso webinar e nos vemos em um outro momento.